Oi, eu sou Lua Mendes e no episódio de hoje nós vamos trazer aqui para vocês o tema sobre inteligência artificial e futurismo. Hoje a gente tem uma super novidade. Além de mim e da Nath, a gente tem agora como parceira aqui no podcast a Laís Altube. Tudo bom, Lua? Obrigada. Eu sou a Laís Altube, eu trabalho aqui na Serasa Experian há alguns anos, não vou ficar contando, não vamos falar de anos, mas eu trabalho aqui há alguns anos na parte de dados e tecnologia e vim conversar hoje, e muitas mais vezes, que a gente vai fazer isso juntas, falar um pouquinho com a Lua e com outras pessoas que estão aqui conosco sobre inteligência artificial. E falando em convidadas, hoje estamos aqui com a Letícia Setembro e a Lia Bandeira. Bem-vindas! Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Estou super honrada em estar aqui num podcast feminino da Serasa Experience. Fico super feliz com isso, ainda mais voltado para a tecnologia, né? Bom, me apresentando um pouco, eu sou a Letícia Setembro, eu sou futurista. Eu tenho uma empresa, uma consultoria em futurismo e inovação que se chama Seek Futures, onde eu ajudo as empresas a desenharem suas visões de futuro e também ajudo a trabalhar questões de mindset para que a gente esteja future ready, né? Para que a nossa abertura para disrupções esteja super em check. Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer participar do terceiro episódio. Eu sou a Lia Bandeira, eu trabalho com uma área de ciências de dados aqui dentro da Serasa, especificamente numa área voltada para o consumidor, então ali no aplicativo que todo mundo conhece, de Serasa Limpa Nome, crédito, de premium, então a gente trabalha com soluções para o consumidor pensando em inteligência artificial. Muito bom. Falando de tendências, inteligência artificial é uma tendência, mas não muito, né, Lá? Não muito, né? Às vezes a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa no Robocop, uma coisa assim, super lá na frente, mas é algo que vem lá de trás, sabe, Lua? Algo que vem ali da década de 40. Ela nasce de alguns estudos ali, de uns conceitos matemáticos. Ela nasce ali mais voltada para a inteligência neural ali, e com um simples... A primeira, né, o primeiro registro que a gente tem oficial é um jogo de damas, né, que era uma inteligência que jogou damas com algumas pessoas. Claro que ela não tinha um aprendizado grande, mas ela conseguia ganhar ali. De mim, eu acho que ela conseguiria ganhar, né? Ainda mais lá na década de 40. Mas quando a gente fala até de inteligência artificial, é muito sobre isso. Pensa que é algo muito estruturado, ou até o que a gente ouve bastante, né? O tal do ChatGPT. Mas inteligência artificial não é só isso. E, Lia, o que é, então, a inteligência artificial? De forma geral, a inteligência artificial, ela é um conjunto de tecnologias que permite que a gente ensine máquinas a tomarem decisões como um ser humano. Isso, lógico, é super abrangente. Então, a gente consegue ir afunilando, e dentro desse grande guarda-chuva de inteligência artificial, como Robocop e o Exterminador do Futuro, a gente tem algumas subcategorias. Então, a gente tem o Machine Learning, que é um aprendizado de máquinas, que é você ensinar uma máquina a tomar uma decisão, então, de fazer uma previsão como um humano faria. Então, você ensina essa máquina a fazer isso de forma independente, talvez muito mais precisa do que a gente faria. A gente também tem aqui, o que você falou que está na moda, né, o ChatGPT, a gente tem aqui as inteligências artificiais generativas, né? Isso também está dentro do guarda-chuva de IA como uma categoria de aprendizado mais evoluído, que consegue aprender à medida que ele já está em produção, então ele vai aprendendo com o próprio modelo, então isso aqui é um avanço muito grande. E gera pra gente algumas tecnologias maravilhosas, como é o ChatGPT, algumas funcionalidades maravilhosas. E além do ChatGPT, tem alguma inteligência que você usa no seu dia a dia, até pra gente começar a fazer essas conexões de como que isso tá tão, assim, às vezes até oculto no nosso trabalho e tudo mais? Usamos todos aqui. Eu acho que a inteligência artificial está muito presente no nosso dia a dia, até quando a gente não está percebendo de forma tão clara. Então, quando a gente pensa ali, por exemplo, nos aplicativos de fotos do nosso celular, quando o aplicativo mesmo categoriza as pessoas, isso é uma inteligência artificial reconhecendo que aquele rostinho é o mesmo para aquela pessoa e agrupando essas fotos numa mesma categoria de pessoa. Isso é uma inteligência artificial que está no nosso dia a dia. O mesmo reconhecimento de imagem, às vezes a gente tem alguns aplicativos aqui de reconhecimento mesmo de imagem.
que estão no nosso dia a dia, a gente acaba nem percebendo, porque eles já fazem parte, eles já estão integrados aqui com a gente. Viu só, pessoal? Não são aí só algumas tecnologias, tem outras tendências. Falando de tendência, Letícia, conta um pouquinho pra gente o que é tendência, futurismo. A inteligência artificial a gente tá trazendo aqui, né, desmistificando, mudando um pouquinho até esse conceito de que é algo extremamente novo, mas falando sobre novas tecnologias e futurista. Quais são ali os principais desafios e até conta pra gente, o que é essa visão aí de futurismo? Futurismo também não é novo, né? Não por coincidência também é da década de 40. Então, em 1943 surgiu o conceito, a ciência, né? Então, Osip K. Flechten, que é um professor alemão, já nos Estados Unidos ele trouxe como uma ciência. Falou, bom, essa coisa de ficar tentando especular futuros, entender o que vai acontecer no futuro, que a gente tem historicamente, desde lá no início, a ficção científica, escritores super renomados, conseguindo prever um monte de tecnologias que hoje em dia a gente tem, essas tecnologias aqui presentes, mas naquela época era muito distante, indo até o uso militar do futurismo, de tentar prever o que vai ser a guerra, como é que você vai reconstruir uma economia, esse tipo de coisa. Então, historicamente, analisar futuros sempre existiu, mas agora ele é estruturado. Então, desde a década de 40, ele surge como disciplina, depois ele evolui como uma série de metodologias. A Shell utiliza já há mais de 50 anos para desenhar cenários de futuro, e isso ajuda eles, com certeza, a prosperarem. E hoje em dia também é uma habilidade. O futurismo a gente chama de futures literacy, que é essa skill de você ser letrado em futuros. Então, você ter uma percepção mais refinada de diferenças de tendências. Então, as tendências não são iguais, né? Tem a micro tendência, tem a macro, tem a mega, tem os sinais, tem nomenclaturas de tendências para você começar a entender como os movimentos de futuro vão te impactar. Eles não te impactam da mesma forma, todos eles. Eles vão impactando em time frames diferentes e em proporções diferentes também, né? Porque tem questões de regionalização e tal. Então, o futurismo ele vem, hoje em dia, usado nos negócios muito fortemente para ajudar as empresas a desenharem estratégia de futuro. Então, a gente vê muito esforço para a inovação, dentro de grandes corporações, principalmente, que eu ainda considero um conteúdo muito elitista, né? O futurismo não está tão disseminado assim. Muito mais forte também fora do Brasil do que no Brasil. Mas a gente vê empresas com muitos esforços para a inovação, às vezes sem saber para onde elas estão indo. Então, qual que é a visão de futuro dessas empresas? Que essas inovações estão fazendo a operacionalização de projetos para alcançar essa visão de futuro. Então, antes de tudo, tem que saber para onde quer ir. E para isso você tem que entender os campos de possibilidades de futuros, porque o futurismo não prevê futuro, né? Nenhum futurista, quando fala de tendências, ele pode ser preditivo de fato, porque as tendências têm viés. Ele ajuda a alavancar, assim, os negócios ou até quais são as tecnologias, como, por exemplo, talvez investir numa inteligência artificial? Com certeza, porque se a gente pensar em AI mesmo como um ótimo exemplo, a gente sabe que a gente está na ponta do iceberg dessa tecnologia hoje, e a gente está se divertindo com o ChatGPT, achando que isso já é o máximo, mas assim, a tendência é que isso seja muito mais exponencializado e que a gente sequer perceba que essa tecnologia está embedada na nossa realidade de inúmeras formas diferentes, facilitando a nossa vida. Quando a gente olha para um business e a gente quer alavancar a estratégia de negócios para usar AI, o futurismo ele ajuda a abrir o campo de possibilidades que essa tecnologia oferece para esse negócio. Então, pode ser que surjam oportunidades de novos modelos de negócio quando você adota essa tecnologia. Podem ser que surjam até, não sei, spin-offs, disrupções. Então, quando a gente abre o campo de possibilidades, é esse estudo. O que essa tecnologia pode me oferecer em curto, médio e longo prazo? O que já tem disponível para mim de plug and play hoje? O que está em desenvolvimento que eu tenho que já me projetar para esse futuro, para poder puxar essa oportunidade, não perder o timing, porque hoje em dia ser pioneiro é muito importante. Você consegue moldar o mercado, você consegue ter uma velocidade e não ser uma empresa que está sempre copiando outras empresas com as soluções. E AI vai ser muito acelerada essa mudança. Então, o futurismo ele vem ajudar com essa formatação de possibilidades de futuro. A gente consegue identificar algum exemplo prático no nosso dia a dia quando a gente olha assim, foi talvez algo que essa visão do futurismo impulsionou, que hoje a gente não tem essa interpretação ou não tem essa leitura que está sendo usado? Como assim? Práticas, tipo futurismo. O que você enxerga que hoje trouxe essa visão de futurismo para a nossa realidade? Como que é feito esse exercício, essa visão?
A visão de futuro, quando a gente constrói a visão de futuro no futurismo, como metodologicamente falando, a gente começa olhando para muitos dados sempre, a gente olha para a realidade presente. Ou então, falar de futuro tem muito a ver com olhar dados atuais. Então, a gente vai primeiro fazer um bom entendimento da maturidade tecnológica e também do que está dando certo e o que não está dando. Aquela curva de Gartner é um bom exemplo, né? Então, a gente vê os cases que estão indo bem, as experimentações que estão indo mal, como é que está indo a evolução, para a gente começar a entender para onde as coisas vão evoluir e aí puxar para o nosso presente esses cenários. Tem muito de desenho de cenários, porque a mudança, se a gente pensa em exponencialização da AI, a mudança ela é totalmente sistêmica na nossa realidade no mundo. A gente pode exponencializar a AI, isso vai ter impacto na saúde, vai ter impacto nas finanças, vai ter impacto no meio ambiente, vai ter impacto em tudo, né? No Vai ter dia a impacto dia, na no nossa trabalho, vida, na sim. nossa saúde mental, né? Na forma como a gente aprende, a nossa Na cognição. verdade, ela já tem, né, um impacto sobre isso hoje. A gente não percebe, mas ela já tem. Quando a gente olha o comportamento humano lá atrás, e a gente olha hoje, ela tá embrenhada já, e a gente não percebeu, né? Como a Lia colocou agora há pouco. A gente pega um celular e tá lá. Às vezes a gente não nota isso no nosso dia a dia. Mas se hoje desligar tudo de IA hoje, a gente colapsa. O mundo colapsa. Eu acho que a gente nem saberia tomar decisões mais direito. Isso vai ficar muito mais claro. Louco. A gente fica dependente. Né? E no dia a dia é muito legal. de trabalho, Lia, você consegue até identificar quais são os principais desafios de ter ali a inteligência artificial? Porque dados, no fim, eu até penso e imagino que essa cultura de dados é fundamental. A inteligência artificial, apesar, né, de tudo, tem ali algum dado, alguma coisa que a gente vai fornecendo, vai trabalhando. Como que é o desafio no dia a dia de trabalho quando a gente fala de inteligência artificial? Quais são os principais ali desafios? Muitas vezes, quando a gente fala de inteligência artificial, parece uma caixa preta, né? Principalmente quando a gente pensa ali no dia a dia de pessoas que estão muito distantes mesmo do mundo de dados, é uma caixa preta. Então, um desafio, e aqui a gente sempre tem que se preocupar, é uma coisa que a gente vê também no nosso dia a dia de sociedade mesmo. Acho que a empresa só é um reflexo do que acontece na sociedade, porque a gente também tem que explicar o que está acontecendo. A gente também tem que explicar o que aquela inteligência artificial está fazendo para ter um conforto de todo mundo. Por exemplo, você precisa entender o que o ChatGPT, por exemplo, está fazendo para usar ele com conforto, para usar ele no seu dia a dia. Do outro lado, né? Porque você esteja usando aquele dado da melhor forma. E para o benefício daquelas pessoas, para o benefício daquele consumidor, ou da população em geral, né? E não só para o seu benefício ali. Exatamente. Eu acho que a gente direcionar a inteligência artificial mesmo para o benefício social, para o benefício de todo mundo, eu acho que isso é importante. E uma coisa até que a Letícia trouxe, esse é um outro desafio, a gente tem que, para entender qual que é a próxima inteligência artificial que a gente vai trazer aqui para o nosso dia a dia, que a gente vai investir nosso tempo, seja aqui dentro da empresa, seja fora mesmo, a gente tem que entender o que a gente tem, o que a gente tem de problema para resolver. Então, até num exemplo que também é super tangível para a gente, o Netflix. Quando ele vai recomendar alguma coisa para a gente, ele tem que conhecer muito bem os clientes dele. Então, o Netflix conhece muito bem o cliente, ele estuda muito o cliente, quer estudar o presente para poder recomendar alguma coisa, recomendar uma experiência melhor para a gente que assiste Netflix. Então, e hoje a gente tem muito dado, então acho que um dos principais desafios aqui para toda a inteligência é entender o que a gente precisa resolver, entender qual que é a necessidade, entender muito bem o nosso cenário, para entender para que direção de inteligência artificial ir, porque hoje a gente tem muitas direções, né? É muito campo de possibilidade de usar AI, né? Tem um material que eu encontrei que eu achei super interessante trazer aqui nessa discussão, que tem a ver com o desafio, às vezes, que empresas enfrentam para trazer AI para dentro de casa. Então, eu achei um material que é uma avaliação de fatores que vão medir essa intenção de trazer AI para dentro de uma empresa. Esse material é do Alexandre Nascimento, que também tem contato com a Singularity University, e é um artigo dele, acho que para o MIT, Sloan Review, não tenho certeza de onde veio, mas eu passo o link depois. Ele fala o seguinte, ele criou um framework que se chama AI2M.
E ele colocou 5 aspectos para você avaliar, para trazer essa tecnologia para dentro. Eu achei super valioso isso, porque vale para outras tecnologias provavelmente também. Então, ele fala assim, para o que temos que olhar? Ele chamou de CF, condições facilitadoras, que é o potencial do usuário e de olhar todas as condições e requisitos, atributos necessários para usar essa solução, para ver se isso está presente, se você pode pegar isso do mercado, se isso já está available, né? Quase que a viabilidade. Então, condição facilitadora, ok. Expectativa de performance. Então, você olhar em relação ao uso disso internamente, se vai de fato trazer eficiência para o negócio. Essas duas, se a condição facilitadora está ok, e se você percebe essa performance, isso já aumenta a intenção de trazer AI para dentro. Outro fator, expectativa de esforço. Se quando você for trazer isso, vai ter um esforço grande para aprender a usar a ferramenta, isso já diminui o interesse de trazer AI para dentro de uma empresa. O outro é autoeficácia, que tem a ver com o esforço de aprender comportamento novo. Se você perceber que esse usuário vai ter problema em desenvolver habilidade e comportamento novo, também diminui a intenção de trazer AI. E, por fim, ele coloca aqui influência social, que é super relevante. Dentro, às vezes, da corporação, você tem muita pressão, muita intenção, tá na estratégia trazer AI. Então, isso vai aumentar a intenção de trazer AI. Então, é uma forma de usar 5 requisitos aqui, 5 pilares importantes. Importantes para você avaliar, não só culturalmente, mas avaliar a viabilidade, esforço, a percepção cultural também, alinhamento com a estratégia. Acho que são aspectos bem interessantes quando quem está aí, né, tentando trazer AI para dentro da empresa, utilizar um framework como esse e fazer essa autoavaliação, esse diagnóstico para saber, tá fácil, tá difícil, o que eu tenho que trabalhar para conseguir trazer uma nova tecnologia para dentro. E até sobre dificuldade, recentemente também saiu uma carta, porque a inteligência artificial ela tem gerado bastante receio e preocupação, quanto que ela interfere de um lado não positivo, um lado até negativo ou tendencioso a gerar alguns comportamentos que pode comprometer processos, pode comprometer até categorização, mercado financeiro. O que vocês entendem até desse lado de manipulação ou até utilizar a inteligência artificial como algo negativo? Eu acho que tem um ponto importante, é um ponto ético aqui no desenvolvimento de uma inteligência artificial, né? Então, hoje a gente sabe que a inteligência artificial ela vai aprender com o que a gente der para ela aprender. Então, se a gente der para ela aprender com alguns comportamentos que têm viés na nossa sociedade, por exemplo, algum viés que seja social, de discriminação, a inteligência artificial, ela vai aprender e ela vai reproduzir esse mesmo padrão. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado para nunca produzir nada que perpetue essas discriminações, esses vieses. Apesar dela ser uma inteligência artificial, ela é alimentada pela inteligência natural. Perfeito. Né? Então, o ser humano ele é capaz de qualquer coisa. Né? Ele tem um lado bom e um lado ruim, todo ser humano. E aí depende de como você usa. Essa questão da ética, ela é fundamental. Eu acho que ela tem que acompanhar todos esses pilares, lógico, né? Que a Letícia trouxe bem aqui. É muito interessante. Tem um termo aqui que eu descobri que eu gostei, que se chama antropomorfizar, que é quando você começa a olhar a máquina como se ela fosse um ser humano. Uma pessoa, É muito legal isso. Eu acho que com a AI, uma vez que ela também vai desenvolvendo os sentidos artificiais, né, vai tendo uma inteligência artificial que é emocional, né? A gente consegue se relacionar com ela de um jeito diferente. Ela pode aprender emoções. Exato. Ela já está aprendendo a ver, já está aprendendo a ouvir, já está aprendendo a sentir cheiro. A gente começa também a humanizá-la. E isso bate de frente com questão ética também, porque a forma como a gente humaniza as coisas também é complexa, porque a gente pode querer recriminar a AI também. Fala, não, aqui a AI não entra. Aqui, como já tem países que bloquearam o desenvolvimento do Itália, né? Bloqueou o ChatGPT e por aí vai. Exato. Algumas empresas já estão bloqueando, né? Na verdade, o ChatGPT, ele tá bem falado por aí. A gente nem quer desviar muito para falar muito sobre ele, mas ele é uma inteligência artificial que as empresas estão com receio hoje, né, pelo uso indiscriminado da ferramenta, né, das pessoas colocarem informações sigilosas, estratégicas, confidenciais, achando que ele só vai ali criar para você alguma coisa, mas tem todo um mecanismo por trás de guarda de informações, de aprendizado, que você pode colocar em risco
aquela informação que você está trazendo ali para dentro, né? Isso é bem sério, assim, dentro das companhias. Tem que ser olhado com bastante cautela. E eu acho que aí tem um equilíbrio, né? Eu acho que como a gente usa a ferramenta tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado. E, ao mesmo tempo, ela traz vários benefícios. Por exemplo, as empresas, elas podem, por exemplo, fazer um canal de comunicação com o cliente que seja muito mais fluido. Abrem as possibilidades, né? O leque de possibilidades que a gente pode pensar e que podem ser pensadas para os clientes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, é sempre um equilíbrio. A gente tem que andar em cima dessa linha pensando em equilibrar esses dois pontos. Independente da tecnologia, a gente tem leis já que olham para esse tipo de situação, né? Utilizar dados de forma discriminatória ou não. Então, a gente tem leis hoje no país que elas olham para isso daí. Mas é uma questão de ética também, né? É uma questão de ética de quem está desenvolvendo, de quem está utilizando. Né? Você colocou um ponto importante quando você falou de futurismo, sobre olhar para frente de comportamento de guerras, comportamento... a gente pode usar essa tecnologia também para isso, né? Então, como que a gente ensina o ser humano a administrar ou a não usar? Exato. Como é que a gente ensina o ser humano a não ensinar isso para a máquina? É muito difícil, porque são seres humanos controlando seres humanos. Então, muito sempre viés, pode ter, né? Exato, você sempre pode ter um viés de corrupção ali no meio, né? Corrupção é que as pessoas são corruptíveis, elas podem tomar rumo que elas querem. Com certeza. É complexo. E a gente falou um pouco de regiões, eu achei um dado que também me surpreendeu bastante, que eu trouxe aqui, que é o seguinte, é uma pesquisa de 2022 da Ipsos, que fala que 78% dos chineses que responderam essa pesquisa, eles acham que os serviços que usam AI vão trazer mais benefícios do que malefícios. 78% dos chineses. E isso seguido por 76% da Arábia Saudita e 71% da Índia. Porém, nos Estados Unidos, quem teve essa opinião positiva são só 35% dos respondentes. É o inverso, na verdade, né? E o que você acha sobre isso? Porque, às vezes, as pessoas têm medo, né? A humanidade já passou por tanta coisa. Agora, sem falar de futurismo, falando um pouco de história, né? A humanidade já passou por muita coisa, né? A gente já teve movimentos industriais que causaram medo nas pessoas. Puxa, a máquina vai tirar o meu espaço lá. E hoje as pessoas também têm medo da IA tirar o espaço delas, né? Eu tenho minha opinião. Qual que é a opinião de vocês? Vamos compartilhar essas opiniões. Eu vejo assim, em relação a esses países, eu acho que pode ter uma série de aspectos culturais e de conservadorismo, por exemplo, né? E também de estar mais mesclado mesmo no dia a dia com tecnologia e acabar achando que isso é mais natural e ter uma abertura maior para isso. Já está acostumado e fala, não, isso vai ser benéfico. Uma doutrinação também, um aspecto cultural de doutrinação pode estar aí também. Mas sobre essa parte do medo, isso é uma das coisas que eu falo em palestra de futurismo. Quando eu pesquiso a mudança no lugar de trabalho, de empregos, né, que vai acontecer por causa da AI, eu encontro artigos super renomados falando coisas muito positivas e do mesmo naipe de renomados falando coisas super negativas. Então, não está pré-determinado, mas eu percebo que, com certeza, não é uma substituição, é mais uma colaboração com a inteligência artificial, né? Tem um termo que surgiu novo também. Eu gosto de trazer as coisas malucas e fresh para os nossos bate-papos. Eles estão chamando a AI de cobots, Collaborative Robotic Teammates, tá? Cobots. Então, é como se a gente começasse a ter esses teammates, né, que vão trabalhar com a gente, no nosso time, que são máquinas, então eles ganharam um nome, eles são os cobots. Então, é isso, é trabalhar junto e começar a otimizar cada vez mais o seu trabalho, e isso até tem uma expectativa de que traga mais saúde mental para as pessoas, porque diminui o burnout, porque agiliza as tuas tarefas. Então, tem estudos já nesse sentido, que vai trazer mais salubridade para o local de trabalho, uma vez que a gente se mescla mais com a máquina. Essa é uma opinião que eu tenho, assim, nos meus estudos. Muito bom. E eu compartilho muito da opinião da Letícia. Eu acho que a inteligência artificial vem para permear nosso dia a dia mesmo, para facilitar. E, por exemplo, a gente pode ter inteligência artificial ajudando nas tomadas de decisão de dia a dia, em trabalhos que poderiam ser manuais e tem um robô fazendo, né? Tem uma inteligência fazendo. Então, eu acho que vem integrar nosso dia a dia, mas não para tomar o lugar, mas sim para complementar e para mudar um pouco as atividades, mudar um pouco a dinâmica. Você, Lua?
Qual que é a sua Não. opinião? Minha opinião, acho que é muito nesse sentido mesmo, de facilidade e da gente também ter mais abertura, talvez, para olhar e pensar em outras minorias, porque, né, estamos, querendo ou não, há um longo tempo, passando por todas essas revoluções, acaba gerando um certo padrão. Eu acho que novas tendências, novas tecnologias faz a gente cada vez mais expandir a nossa visão e como que a gente precisa se adaptar de uma forma sustentável, não se adaptar para que seja algo caótico, mas para que também beneficie ambas as partes. E é claro, né, consiga trazer mais inovação para o próprio negócio. E é legal que eu vejo até a inteligência artificial estimulando novos modelos de negócio também e trazendo protagonismo para outros negócios que, poxa, talvez ninguém tenha sequer avaliado para trazer para uma realidade. E você? Eu acho que eu corroboro com todas vocês, na verdade. Eu acho que ela não vai tirar o espaço ou oportunidades do ser humano. Mas eu acho que principalmente os seres humanos que melhor trabalharem com ela vão ter novas oportunidades. Eu acho que é bem isso, Bem sabe? como aliada, né? Exato. Quanto mais a gente aprender a utilizar ela da melhor maneira, mais oportunidades a gente vai ter na frente. E não que ela vai tirar meu espaço ou que ela vai tirar as minhas oportunidades, sabe? E eu acho que vai ficar cada vez mais natural isso. A gente está falando agora como se fosse uma grande crise, É. mas Sim. assim, tem a Microsoft, outros players, eles estão criando cada vez mais proatividade na AI que eles usam. Então, usar um PowerPoint, por exemplo, essas coisas que a gente usa no dia a dia, vai ter embedado Modelos, já AI, que vai já te dando advices do que você tem que fazer ali. Já vai, deixa tudo mais... Simplificando o seu dia. mais pré-moldado. Você acaba não percebendo que você está usando aquela sugestão, mas você vai o tempo inteiro usar essa sugestão. Então, Sim. vai ser normal. Você fala, por que eu não vou usar? Você está facilitando o meu trabalho, você está deixando mais bonito, você está deixando Sim. melhor, Algo mais que também claro. tinha um esforço mais expressivo, por exemplo, demorava para criar as minhas apresentações 3 horas, agora com toda essa inteligência, e é legal que ele vai trazendo referências também de vários modelos, você, poxa, já colabora, algo que levaria X tempo, teve uma diminuição significativa. A gente só não pode ficar preguiçoso, Sim. Lua. Isso eu me peguei pensando em algumas coisas, quando a gente estava, depois, né, a gente vem se preparando aí para falar um pouco do tema, então a gente vai criando na nossa cabeça algumas perguntas, algumas situações. E eu lembro quando eu era menina na escola, eu não podia usar a calculadora, porque ela ia me deixar preguiçosa, né, Olha na hora só. de fazer conta. E como o ChatGPT ou outras tecnologias que têm IA por trás, que criam textos, que criam oportunidades de imagens, de apresentações, como elas não podem nos deixar preguiçosos, principalmente nesse período de desenvolvimento do ser humano, né? Aquele período que você é uma esponja mesmo, que você é uma criança, tudo, né? Como que é um desafio enorme para os pais, me desculpem, pais e mães, mas é um desafio enorme que vocês têm aí De pela equilibrar, frente, né? de ter este equilíbrio, de dar a oportunidade dessa criança absorver toda essa tecnologia, absorver tudo isso de conhecimento, que elas são super esponjas, e elas conseguirem se desenvolver sem ser preguiçosos e desenvolver, além deste lado, vamos falar de habilidades tecnológicas, eles desenvolverem as habilidades sociais, né? Isso é um desafio muito grande ali. Eu encontrei também, quando eu estava pesquisando, uma tendência de comportamento que pode surgir, que é a dependência da AI. É você gerar uma certa dependência sobre isso tudo. Você não conseguir mais se relacionar tão bem. A gente fez até eu acessei um estudo do Tinder, de como... Olha que louco, de como o Tinder... ele gera um viés na tua escolha, que você passa também não saber muito bem fazer as melhores escolhas, porque ele está direcionando a tua escolha e você Ele está tá ali escolhendo numa por bolha você, da né? bolha, escolhendo por você, as pessoas se relacionam. Eu acho super interessante, porque geograficamente também tem um monte de diferenças culturais para acessar esses aplicativos de relacionamento. E já tem dados absurdos da quantidade de casamentos que surgem desses aplicativos. É tipo mais de 50% dos casamentos, sei lá, dos Estados Unidos já é por aplicativo. Então, são uns dados assim que eu falei, não é possível que isso está acontecendo. E quando teve também um dado da Esther Farrell, que estava na XSW, ela comentou muito sobre como pessoas têm acessado a inteligência artificial dela de terapia. Então, criaram uma terapia que você joga lá para conversar com a Esther Perel, baseada nos livros dela e tal.
E você começa a se abrir e ela mostrou na palestra dela e você fica assim, caramba, as pessoas estão acreditando que aquilo é realmente uma terapia, estão se beneficiando daquilo, nunca vai ser melhor do que ela mesma dando uma terapia, é óbvio, mas ela comentou do problema que seria se a gente começa a perder essa resiliência emocional e de conseguir lidar com desafios do relacional, porque lidar com o outro é lidar com si mesmo, é o seu autoconhecimento espelhado a todo momento, né? Seus traumas, suas questões. Então, se você fica muito voltado para todo essa plasticidade da AI, você também pode perder uma resiliência emocional, uma resiliência social mesmo. Com certeza. Você perde traquejo, Sim. você perde traquejo para se relacionar amorosamente, mas também, no geral, socialmente. Tem um dado da China, que eu acessei essa semana também, gente, ele é surreal, que fala que os chineses estavam contratando coach para voltar a sorrir depois da pandemia. Que louco. Eles perderam a habilidade de sorrir de tanto usar máscara. Então, eles estavam contratando... Me Tá. fala, quando que eu tenho que sorrir? Como é que sorrir? Qualquer Quais situações eu momento, tenho que sim. sorrir? Olha que loucura. Muito louco. Você falou da pandemia. No meio da pandemia, eu assisti uma palestra de uma futurista. Eu não me recordo o nome dela, me desculpem. Eu sou bem ruim de nome, mas que foi muito legal. Onde ela trouxe que a gente teve um advento dentro da pandemia, né? Tecnológico, vamos dizer assim. Acelerou muito. Exato. E algo que ela trouxe, e eu achei extremamente interessante, porque na época eu falava assim, nossa, a gente está, né, trazendo coisas novas. Ela falou assim, essas tendências já existiriam lá na frente, né? A gente já estaria muito Antecipou, mais... né? Exato. Isso só foi antecipado. Você acha que a gente teve algum... Porque agora também, do nada, a gente começou a falar em IA, né? Muito, 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 muito. Então, você acha que teve algum gatilho social onde a gente se direcionou a isso? Ou a própria pandemia pode ter levado a isso? Essa mudança das pessoas estarem mais grudadas no computador ou mais grudadas no celular? Não sei. Você acha que tem algum gatilho disso? Não, olha, o gatilho que eu vejo da pandemia é realmente que te obriga a digitalizar e isso acelerou todas essas tendências, o que, claro, fez com que a gente se comportasse diferente, porque abriu, tem um meme que fala que não dá para desver, né? Sim. Não dá para um aluno, por exemplo, que estudou em casa e teve a facilidade de ir no banheiro na hora que ele quer, de comer um lanchinho enquanto ele está tendo aula, de se distrair com outros sites enquanto ele está tendo aula, não dá para ele desver essa liberdade. Então, a gente acabou se abrindo tanto para ficar tão próximo do computador, tão próximo do home office, porque a gente vê uma série de benefícios nisso. Também houveram grandes questões psicológicas que são problemáticas, né? Claro. Mas eu acho que é mais nesse caminho de ser natural e ir para esse lugar, uma vez que traz também um novo campo de atuação, tira tuas fronteiras, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar. Eu acho que a pandemia teve essa abertura. Lia, queria entender um pouquinho com você. Você falou sobre machine learning e qual que é a diferença, assim, né? Máquinas, dados e tudo mais. Qual que é a principal diferença, de uma forma simples, entre inteligência artificial e machine learning? O que se diferencia, assim, esses termos? O machine learning, que é o aprendizado de máquinas, ele está dentro do guarda-chuva de inteligência artificial. Ele é um pouco mais... dentro desse termo que é tão amplo, né, que a gente pode, inclusive, englobar de novo o Robocop dentro dele, a gente tem o machine learning que você ensina uma máquina a desempenhar uma função específica. Então, uma máquina vai prever um algoritmo vai prever qual que vai ser o volume de vendas de um determinado produto dentro daquele mês. Então, ele vai fazer isso com base em um monte de dados que a gente dá para ele, e vai provavelmente fazer isso melhor do que um humano faria, né? Porque consegue considerar muito mais fator do que um humano consegue considerar ali num cálculo. Então, o Machine Learning, ele é uma disciplina dentro da IA que é um pouco mais limitada, que olha um segmento muito mais específico. E andando ao lado disso, né, a gente tem ali toda a tecnologia que a gente está falando de modelos generativos, que aí eles vão para uma camada um pouco mais profunda, né, de aprendizado. Então, ele precisa de muito mais dados para aprender e ele vai se retroalimentando. Então, ele vai aprendendo com ele mesmo. Então, à medida que todo mundo usa, e de novo, desculpa usar o exemplo do ChatGPT, mas ele é um exemplo muito bom. Mas à medida que a gente vai usando, a gente retroalimenta e ele vai aprendendo a dar textos cada vez melhores, a dar sugestões cada vez melhores para a gente. Vou trazer um gancho aqui, que eu achei interessante.
Por que a gente está falando tanto do ChatGPT? Você falou agora o que deu esse boom, né? Teve um futurista também que eu acessei da Deloitte, que ele comentou a nossa aproximação com a tecnologia com 3 estágios, que é o tech, o toy e o tool. Então, o tech é quando você começa a tatear aquela tecnologia, você quer entender para que ela serve, você quer entender campos de possibilidades que aquela tecnologia traz. Que dá para fazer com ela, né? Para que serve isso? Então, você se relaciona. Esse é o primeiro estágio. O segundo, normalmente, ela vai para toy. A tecnologia, ela começa a ser usada para umas coisas esdrúxulas, para você se divertir. Você vai lá e você faz o seu rosto no Lensa AI, todo mundo posta seu avatar. Vira uma forma de brincar, né? Brincando, Diversão. você se relaciona com aquilo brincando. Você começa a achar usos que são divertidos, né? Vai lá criar suas imagens de brincadeira. Quando chega no tool, aí a chave vira, porque essa tecnologia, ela se torna útil. É a hora que você fala, tá, então o ChatGPT, ao invés de eu ficar lá conversando e falando um monte de besteira para ele pode ajudar o meu trabalho, e aí é que a coisa de fato se exponencializa em utilização, porque se torna clara a utilidade dela quando atinge o estágio do tool. E a maioria das tecnologias são assim. Enquanto ela não chega no tool... E de virar uma ferramenta, né? Da gente configurar, sim. Por isso que dá o boom, né? Um outro exemplo disso, até para a gente sair então do exemplo do ChatGPT, é o reconhecimento de imagem mesmo. A gente pode usar isso, é legal usar o reconhecimento da sua face e tal, em aplicativo e tal, com filtro, mas quando a gente olha para a funcionalidade no nosso dia a dia, não que se divertir não seja uma funcionalidade importante, mas é muito usado para prevenção à fraude. Então, para reconhecer que a Lia que está entrando naquele aplicativo de um banco para fazer uma transferência, uma transação, é a Lia mesmo. E valida que a Lia está lá, é uma pessoa que não é uma foto. Então, isso é super interessante, que isso está também no nosso dia a dia, isso é muito útil para prevenção à fraude. E aí, a gente também já sai dessa... E é exatamente esse exemplo que você trouxe, assim, a gente tem essa funcionalidade, então, a reconhecimento de imagem sendo usada em diversos níveis. Muito bom, muito bom. Falando em reconhecimento de imagem, a gente não percebe, né? O Google Fotos usa muito, se a gente quer ou não quer, né? Do nada ele traz, olha, faz, né? Veja aqui a foto com o fulano, com o ciclano, vamos dar uma olhadinha ali para trás, como é que foi. No aeroporto, a gente já tem o nosso passaporte. Tem estádios, ingressos tem, também agora já são por reconhecimento facial. E realmente é uma forma ali, né? Antes era uma coisa de filme de ficção científica, com os policiais olhando pela tela, o FBI olhando para as pessoas, né? Uma coisa meio CSI, mas hoje em dia já tem, parte da vida. Tem a tecnologia que ela entende do AI, que vai entender quem você é pelo seu jeito de andar, né? Já está em outros níveis, né? Já está em outros lugares. Muito e até para reconhecer, até para prevenção à fraude, você falou do jeito de andar, mas a nossa forma de se comportar na internet, então como é que horas eu navego, em que sites, qual que é o meu tipo de comportamento, também podem ser usados também para prevenção à fraude, para um bem muito grande para a gente de isso ser a nossa identidade, né, dentro da internet, e para, se alguma coisa foge daquilo, acende um alerta aqui de prevenção à fraude. A gente sabe que fraude é uma preocupação muito grande em a gente que faz muita compra na internet, transações de banco de internet, então a gente está sempre preocupado com fraude, tipo, esse e-mail é verdadeiro, esse site que eu estou entrando é verdadeiro, ou de alguém roubar algo à sua conta. Então, eu acho que esse também é um campo muito fértil aqui para IA. Quando a gente olha para trás, tinha uma dor grande para usar o cartão de crédito na internet ou por aí, porque, né, a gente podia ser clonado, ainda acontece, infelizmente, e até você descobrir, ou até o banco descobrir, levava muito tempo. Hoje, às vezes eu faço uma transação diferente ali, o banco já me traz, fala, eu bloqueei preventivamente porque não está dentro do seu comportamento padrão. Então, é a tecnologia ajudando a gente ali, né, analisando o seu comportamento padrão. E muita gente tem medo disso, né? Fala, nossa, estão cuidando da minha vida ou não. Eu até gosto, viu? Pode continuar. Pode continuar cuidando. Isso vai para tantos lugares, né? Me lembra casos de smart home, por exemplo, que tua casa já está toda controlada, já está toda preditiva. É tipo, acordei, meu café já está pronto, né? Tudo assim. Tem uma tecnologia que eu vi recentemente que foi até comprada pela Samsung, que era uma geladeira inteligente, e eu falei, pô, essa daí ia me ajudar. Então, ela já olha... a lista, né? Eu falei, isso aí ia me ajudar, porque ela olha o que você tem dentro da geladeira, essa AI observa o que você tem dentro da geladeira,
as suas sobras e fala assim, por que você não faz essa receita aqui com as tuas sobras? Para você não ter que jogar comida fora, né? E ela também te sugere receitas e te sugere listas de compras. Ela pode te ajudar numa dieta. Você fala, querida, agora eu tô de dieta, então se for me oferecer coisa, me oferece só coisa saudável. Então eu acho que começa a otimizar a tua vida em tantos níveis inimagináveis, né? E ela pode inserir pessoas que já não estão muito inseridas nesse contexto tecnológico, né? Tem uma IA que chama Alexa, acho que todo mundo conhece, né? Ela é uma companheirona dentro de casa, né? Outro dia eu vi um vídeo tão legal de uma pessoa com mais idade, que não tem todo aquele traquejo, mas a Alexa tá ali para ela, e aí ela acorda e fala bom dia, e pergunta como é que tá o tempo, e pede uma receita. Né? Talvez ela pode não saber ler, pode não saber escrever, mas quando ela conversa ali com aquela inteligência, quando ela conversa com aquela amiga dela, Alexa ali, ou Google, né, qualquer que seja, ele traz aquela receita para ela. E ela não se sente, às vezes, tão sozinha, ou ela não precisa de alguém para ler para ela aquela receita, ela vai ser mais independente. Mesmo, assim, com a idade, às vezes, mais avançada, você se torna mais independente. Acaba sendo inclusivo. Total, né? Total. Tem um outro case, vou trazer o outro extremo desse case. Tem um case legal da Amazon também, que é uma das versões da Alexa que tem tela, eu não lembro o nome, que é para os pais contarem histórias para as crianças irem dormir. Não sei se vocês já viram, é super legal, porque os pais contam a história, ela tem uma inteligência de continuar tua história, então ela vai agregando na tua história, vai ficando uma narrativa super mais interessante, e ao mesmo tempo na tela, ela cria, com AI generativa, imagens da história. Ai, que delícia. É tipo muito legal. Nossa. E aí já é para criança se sentir incluída nessa brincadeira toda. Adorei. A gente trouxe vários exemplos aqui até de cases para auxiliar no dia a dia, mas que dicas interessantes vocês poderiam compartilhar para uma pessoa, uma mulher na área de tecnologia que está entrando agora, se aprofundando nesse contexto? O que é interessante ela pesquisar, ela buscar ali mais conhecimento para saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial, futurismo? Vou falar da perspectiva do futurismo. Da perspectiva do futurismo, tem passos para você seguir, assim, para você se tornar mais visionário, né? Me perguntam muito, como me torna um líder mais futurista, um líder mais visionário? Eu falo, gente, você quer saber especificamente de uma tecnologia como, por exemplo, a AI? Acho que tem etapas de primeiro começar entendendo qual é a maturidade de AI na sua região, onde você está, quais são os movimentos que estão acontecendo em volta de você. Isso inclui olhar muito para benchmarking, de como outras empresas estão utilizando, também olhar muito para movimento de startups. Então, o que você tem disponível já plug and play? Porque normalmente a startup está trazendo algo mais fresh, ela tem mais agilidade, você pode se plugar a ela. Então, potencialmente, trabalhar em Open Innovation pode te acelerar muito. Então, isso seriam passos iniciais para você se familiarizar com a tecnologia, entender a utilização dela, entender o que tem disponível para você, para em seguida você virar uma chave e olhar para dentro do seu negócio. Quando você olha para dentro, você fala, ok, entendi um campo de possibilidades externo. Como é que está internamente os problemas que eu tenho que resolver, as diretrizes estratégicas da empresa, etc. Onde eu posso plugar essa tecnologia no que eu já tenho como estratégia? Isso é o primeiro passo. E aí depois, olhar a régua de futuro. Falar, ok, então já consegui resolver um monte de coisa em Quick Win, já consegui fazer um mapa de curto prazo utilizando o que tem disponível e agora eu olho para médio e longo prazo para ver o que eu posso gerar de novos negócios. Então, AI poderia entrar numa régua estratégica mais de disrupção mesmo, de trazer algo diferente. Inovação. Mas para chegar lá, né, é muito se iniciar uma familiarização. Não o líder do futuro, ele tem que ter repertório tecnológico. Se ele não tem um bom repertório tecnológico, ele não consegue enxergar as possibilidades que aquilo vai oferecer para ele. Ele fica muito limitado. Então, o futurismo, ele fala muito, ele estimula muito que você amplie repertório, principalmente tecnológico. E para você? Eu gosto muito do que você falou, eu acho que se conecta muito a como é que líderes de negócio também usam a inteligência artificial mesmo, assim, eu acho que a gente aqui precisa estar muito inteirada de tecnologias, então o que tem pronto, e você falou até de plug and play, eu acho isso interessantíssimo, porque hoje no mercado a gente tem um mercado muito grande, a gente tem muita opção de ferramentas plug and play mesmo, que são soluções desenvolvidas, então modelos e toda a tecnologia desenvolvida fora por empresas especializadas
em inteligência artificial e que a gente consegue plugar aqui em diversos negócios de forma muito simples. Então, essa integração simples, o modelo pronto, que a gente consegue já ter benefícios com isso. Então, eu acho que um passo importante é a gente estar atualizado com o que tem no mercado, o que está sendo produzido de tecnologia e algoritmo. E trazendo aqui para uma área já de dados, de ciência de dados especificamente, que é normalmente a área dentro da empresa que faz essa passagem, né, do que está sendo produzido fora de IA para dentro de casa, seja pronto, seja em formato de algoritmos mesmo, eu acho que a gente tem que primeiro se capacitar tecnicamente. Então, de fato, estudar o que está acontecendo, estudar modelos, estudar algumas soluções para ter base para isso. E aí, se capacitando tecnicamente, esse eu acho que é um primeiro passo, é um passo de entrada e não é suficiente. A gente precisa entender o todo. Então, a Letícia também trouxe isso na fala, de entender o que está acontecendo no mercado, entender o que está acontecendo com seus clientes para, de fato, conseguir conectar essas duas pontas, a muito técnica com o negócio. Então, é sempre bom você estar capacitado tecnicamente e olhar para o todo, olhar para o negócio, olhar para o mercado. E tem um aspecto aí também que eu não citei, que tem tecnologia que substitui o seu negócio. Tem tecnologia que te ameaça, literalmente, ela muda a forma como o teu negócio funciona. Então, se você não tem repertório e não entende o tempo que isso vai te impactar, em que tempo... Se você não tem reação... Você não tá pronto na hora, você corre um grande risco também. Isso vale para tantas tendências. Tem alguma referência, você trouxe também algumas, mas alguma referência até feminina para a gente buscar, para pesquisar sobre ciência de dados? Ciência de dados eu entendo que pode ser até o primeiro assim, step para começar a falar de outras inovações e tecnologia. A inteligência artificial ela vem ali como mais uma ferramenta, uma técnica para me auxiliar, mas olhando para a ciência de dados, né? Mulheres em tecnologia de um modo geral já é desafiador. Nós mulheres podemos sim investir mais. E para a parte de ciência de dados, quais boas práticas ou até referências a gente pode trazer para pensar? Eu quero ser uma mulher de dados. Eu acho que esse é um assunto muito discutido e até nos outros episódios desse mesmo podcast, vocês falaram disso muito bem, que às vezes a mulher ela só dá um próximo passo quando ela está 100% pronta. Sim. E tem um medo muito grande, da mulher de dar um próximo passo e tal. Então, até como uma dica, assim, de quem quer vir para uma área porque dados, assim como a maior parte das áreas de tecnologia, é composta predominantemente por homens. Sim, então, é um universo bem masculino. É um universo masculino que, às vezes, intimida. Intimida de você assumir um cargo de liderança numa área de tecnologia, que 90% dos seus colegas de trabalho são homens, sei lá, 70% são homens. Então, isso intimida. Então, uma dica que eu dou se você tem medo de assumir uma posição e que você acha que você está qualificada, conversa sobre suas limitações e assume esse medo, assim, assume o risco, e não espera estar 100% pronta mesmo para assumir esse papel. Nós somos seres em desenvolvimento, nós somos seres incompletos a vida toda no fim da história, né? Então, dar o próximo passo, ele exige coragem. Acho que é a primeira coisa, né? Ele exige coragem. Então, é muito bom, Lia, muito bom. Eu posso fazer uma pergunta para vocês todas? A gente falou de aprendizado de máquina, né? Machine Learning. Acho que tem um receio muito grande no mercado, e por grandes estudiosos, até onde a máquina vai chegar com todo o aprendizado que a gente está dando para ela, né? A gente não sabe onde ela vai chegar, porque ela aprende, ela reage, e aí chega um momento que ela começa a tomar decisões, né? Porque ela já tem um repertório muito grande, e aí depende do contexto e da solução que a gente está falando, mas ela já tem um repertório tão grande que ela começa a tomar decisões de acordo com todo aquele repertório que ela tem. Então, se você fosse uma inteligência artificial, e você chegasse no topo do seu aprendizado, o que você faria, Letícia? Você tem o mundo aos seus pés. Pergunta, assim, bem, Meu Deus! Você tem o mundo aos seus pés. O que você faria? Será que eu vou ser uma AI do bem ou do mal? Bom, se eu for uma AI do bem, eu equalizo o mundo, né? Eu falo, vou pegar as principais questões que a gente vive que são problemáticas, são os grandes dilemas da humanidade, né? Os nossos ODSs, por exemplo,
E eu vou equalizar esse negócio com a AI, porque a AI já vai estar pulverizada para tudo, movimentando tudo, eu vou tomar decisões à escala global. Então, eu realmente corrigiria as grandes questões da humanidade, deixaria a humanidade pronta para viver mais bastante tempo. Porque a gente vê dados da sustentabilidade, né, questões climáticas que talvez a gente entre numa escassez muito grande. Então, tem dados que são bem negativos da nossa autodeteriorização, né? Então, como humanidade. Então, se eu fosse uma AI, eu tentaria equalizar isso, distribuir tudo, fazer... Porque a gente fala que, na verdade, tá tudo disponível, só tá mal distribuído, né? Toda a riqueza, toda a questão da alimentação, tá tudo... já está aí, só que a distribuição não tá boa. Então, eu como AI Deus, faria isso. E você, Lia? Eu gostei muito da Letícia IA. É a AI narcisista. Gostei muito. A Lia com inteligência artificial, eu acho que... Gente, pergunta difícil. É difícil, né? Faz a Lia do mal, como é que você... O que mais te seria incomoda legal? hoje no mundo? Eu acho que ajuda, assim. O que mais te incomoda na humanidade que você, como uma inteligência artificial com plena consciência, olharia e falar assim, ó, eu posso ajudar, eu posso influenciar estas pessoas e ajudá-las a seguir neste rumo aqui que eu acredito. Até, obrigada pelo exemplo, assim. Eu acho que, cara, a questão climática até, eu acho que me incomoda muito, assim. Então, eu até pegando o gancho da gestão de recursos mesmo, cara, a gente tem que fazer nossa gestão de recursos, resíduos e consumo de forma muito mais eficiente, né? E não adianta fazer isso em escala micro, a gente precisa fazer isso em escala realmente global. Então, talvez eu fosse a inteligência para aqui da Letícia, então, de olhar muito para questões climáticas. Chegou hoje. Eu acho que eu seria aquela inteligência artificial, meio que para lembrar, para não se esquecer também do presente, né? Porque é importante. Eu gosto muito dessa questão social, eu sou uma pessoa mais social, relacionamentos, e às vezes a gente usa muito das máquinas e das tecnologias a nosso favor e esquece do contato humano. Então, acho que eu ia ser aquela inteligência artificial, assim, para lembrar que é importante também. É importante olhar para si, trabalhar toda essa questão do autoconhecimento, mas favorecendo também as relações humanas. Acho que esse é um grande matchmaking. E tudo mais. E você? Eu acho que eu ia olhar para o ser humano e ia lembrar ele todos os dias que ele não é o centro do universo. Porque isso me incomoda muito no ser humano. Ele achar que ele é ele achar que ele é Deus, que ele é soberano, que a verdade dele é absoluta, que ele é dono da terra, que ele é dono de tudo, que ele é o centro do universo. E ele não é. A gente é um grãozinho de areia dentro do universo. E a gente tem que aprender isso e se lembrar disso todos os dias. Então, acho que seria uma coisa meio catequizadora nisso, sabe? Uma inteligência artificial que ia lembrar o ser humano todos os dias de que ele não é o centro do mundo. De que tem todo um universo em volta dele, né? que acontece, que existe. Muito bom. Letícia, como futurismo e criatividade se conectam? Como que a gente pode usar a criatividade ali, o futurismo e talvez até todo esse arcabouço para inteligência artificial? Boa pergunta. Criatividade, acho que é uma das tecnologias humanas que a gente tem que levar bastante em consideração quando a gente fala sobre futurismo. O que acontece com o futurismo? Quando a gente usa as ferramentas de futurismo, quando a gente quer especular futuros, a gente usa os dois lados do cérebro. Porque a gente tem que usar toda uma questão estratégica, a gente tem que desenhar aquilo que é muito tático, mas ao mesmo tempo, para você lidar com o futuro que ainda não existe, você precisa usar a tua criatividade, você precisa usar a emoção, você precisa usar a intuição. Então, essas tecnologias humanas, o lado mais soft skills, ele é super importante. E a criatividade, ela também é importante porque... eu falo que no futurismo a gente usa muito dados, muita informação. Dados, quando digo dados, são dados de tendências. Para você moldar, fazer cruzamentos dessas informações. Então, você vai cruzar todo um contexto social, ambiental, tecnológico e financeiro e tudo mais de economia, para você criar um contexto de futuro, porque a mudança é sistêmica. Então, você precisa de toda essa informação. Para você colocar o teu negócio no centro desse cenário de futuro e especular como você reagiria, isso requer criatividade. Então, considerando que o futuro não está pronto,
e ele não dá para a gente prever, o máximo que a gente pode fazer é mapear os possíveis caminhos. E para mapear possíveis caminhos, você precisa estar sempre especulando criativamente. Então, a fonte de uma especulação bem feita é ter usado bastante criatividade, realmente. E é isso que escritores de ficção científica faziam também. Eles descolavam da realidade e conseguiam usar uma criatividade super ampliada para desenhar possíveis soluções que hoje em dia a gente não sabe se é ovo ou a galinha. Quem que desenhou, e aí veio deles, ou como é que foi, né? Porque é isso, é uma capacidade que a gente, muito doutrinados até, a gente usa pouco a nossa intuição, a emoção e criatividade em local de trabalho, dependendo, lógico, da sua função. Se você está numa área criativa, mais, mas ainda assim direcionado. Mas para a estratégia de futuros, nem tanto. Então, a criatividade, ela vem muito como uma habilidade de espinha dorsal, assim, do futurismo. E quando a gente fala em AI, eu acho que é o grande dilema do AI, ai, nossa, o AI, ele vai ser criativo ou não vai, né? Ele vai conseguir, de fato, ter uma criatividade ou não? E eu acho que a criatividade nunca será alcançada pela AI a nível humano, assim, ela nunca conseguirá espelhar tão bem o que um humano pode fazer, até porque o humano, ele acessa um conjunto, né? Não é só a criatividade, é a criatividade que linka com a emoção e que toca o seu coração. Também, né? E que te proporciona uma experiência, Sim. exatamente. Então, não é sozinho. E isso é difícil uma máquina conseguir espelhar de forma a realmente tocar a alma das pessoas. A arte tem esse poder. E a arte é muito criativa, né? E ela consegue expressar coisas que a gente não expressa com palavras, a gente às vezes não expressa de outra forma. Então, eu vejo como a AI caminhando para uma criatividade plástica, sim, em muitos aspectos auxiliando nossos processos criativos. Como está tendo essa crise agora dos artistas que estão reclamando de que a AI está copiando o estilo deles e tudo mais. Então, esquece, eu não vejo isso retrocedendo, eu vejo isso indo para frente, esses artistas co-criando com essa inteligência. Mas não acredito que vá alcançar realmente o nível de tocar a alma como nós, seres humaninhos. A gente fala bastante, né, do consumidor, do ser humano, né, das pessoas envolvidas de se relacionando com a inteligência artificial. Mas quando a gente olha para possibilidades dentro de pequenas empresas, né, a gente falou também de bastante de grandes corporações. Então, quando a gente olha para o pequeno empreendedor, né, como é que ele pode se usar da melhor forma, né? Surfar nessa onda, vamos dizer assim, né? Como é que ele se beneficia surfando nessa onda da inteligência artificial que a gente tem hoje? Ótima pergunta. Hoje a gente tem algumas ferramentas aqui disponíveis de graça ou pagas aqui para todo mundo usar. E algumas ferramentas elas podem talvez agilizar ou facilitar o dia a dia de um empreendedor, de um microempreendedor, né? Por exemplo, tem algumas ferramentas que produzem conteúdo para você usar para sua divulgação, para a divulgação do seu produto. Então, que você pode usar essa ferramenta, você não precisa contratar necessariamente uma equipe para fazer isso. A própria contabilidade da empresa tem algumas ferramentas aqui que fazem isso de forma facilitada e de forma bem visual para você usar como empreendedor. Fora as tecnologias que você não vai adotar direto, que você vai usar indiretamente. Por exemplo, se você quiser fazer uma mídia paga, por exemplo, em rede social, ela acha o cliente que tem mais afinidade com o seu produto para fazer a divulgação. Ou até colocar numa plataforma de venda, né? Que aí também o seu produto tem mais alcance e esse alcance também tem inteligência artificial por trás. Então, tem algumas inteligências artificiais, diretas ou indiretas, que o cliente, que o microempreendedor, que o pequeno empreendedor pode usar como facilidade para potencializar mesmo o negócio. Gente, eu tenho uma pergunta para você fazer para vocês. Não sei se você se recorda, mas eu acho que sim, porque está bem inserida há menos tempo aí nas nossas vidas de forma mais ativa, mas quando e qual tecnologia vocês começaram a usar ali ligada com inteligência artificial? Então, quando você começou e como ali, mais ou menos, a usar ela a seu favor no dia a dia? Bom, se for pensando em trabalho, eu acho que antes disso eu usava por lazer, talvez, até uma Alexa da vida e tal. Mas pensando em trabalho, não faz tanto tempo que eu prestei atenção em como eu estava usando algumas inteligências artificiais a meu favor. Então, eu acho que a parte de ads é uma parte que envolve AI, a parte de programação de conteúdo, então, ferramentas que você programa teu conteúdo e você direciona teu conteúdo também.
Eu uso contabilidade, que tem AI trabalhando para mim lá, tomando decisões, né, mexendo em Prolabore, fazendo coisas, me mostrando dashboards, etc. E atualmente eu sou uma viciadinha, uma junkie dos chat GPT da vida, do chat PDF. Eu sou uma junkie do chat PDF, por exemplo, porque é um futurista, faz muita pesquisa de relatórios de tendências, eles são longos reports, né, de PDFs gigantes, e aí você coloca no chat PDF Ele já... e você pergunta para ele, você Nossa. fala assim, por exemplo, nesse report, quais são as implicações para o marketing? E daí ele fala, na página tal, temos essas implicações. Então, é muito prático para quem lida com grandes quantidades de pesquisa, né? Então, isso são alguns dos exemplos de utilização no meu dia a dia. E você, Lia? Eu vou dar um exemplo diferente da Letícia, porque no meu dia a dia, estou há 2 anos na Serasa, mas eu estou há alguns anos trabalhando com inteligência artificial, então eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. A primeira vez que eu percebi que eu estava ali interagindo com uma inteligência artificial que estava inserida no meu dia a dia foi usando rede social. Aí eu percebi que, ou em rede social, ou em plataforma de entretenimento, que tinha uma personalização por trás e que aquilo não era por acaso. E aí, isso tem já alguns anos, mas eu percebi que toda recomendação de Netflix, de Instagram, tem uma inteligência artificial para te recomendar um conteúdo que tenha muito mais fit com o seu perfil. E é super legal você danificar o do coleguinha, né? Super. Usar o do seu irmão. Eu vou lá e assisto. Verdade, seu irmão aparece. Outro dia, isso é um bom caso. A gente ia colocar um Spotify na TV da minha casa e meu irmão falou: não, a gente tem que deslogar, porque senão vocês vão danificar as minhas recomendações. Tá vendo? Mas é tão gostoso quando você usa uma inteligência artificial que entrega para você o melhor conteúdo, né? A gente fala de plataforma de streaming, parte do nosso dia a dia eu já uso há muitos anos, né? Algo que, pro lazer, eu já uso inteligência artificial há muito tempo mesmo, assim. E para brincar, é uma questão de foto, como você falou, outro, né? Assim, do Sensa, né? Que montava Lensa, que monta o avatar. Para brincar, eu já usei um monte, né? Mas essas criadoras de texto, eu acho que comecei a usar um pouco mais sério recentemente mesmo, para me apoiar, para me ajudar na parte criativa do texto, né? Para trazer, porque às vezes a gente dá aquela empacada, ou a gente não consegue colocar no papel aquilo que a gente está sentindo, pensando, e às vezes ela consegue nos ajudar. Muito bom. Eu uso, na verdade, acho que já faz até um tempo para facilitar até treinamentos e dinâmicas que eu tenho que aplicar. Acabei de, assim, na nossa conversa, perceber isso, que eu já uso há um tempo. E também no dia a dia, para toda a facilidade de execução de compras, brincar com os sobrinhos afilhados e gente, Netflix, né, e tudo mais, os streams estão aí para provar que realmente... E uma outra coisa agora que eu percebo que a inteligência artificial está muito forte no meu dia a dia é através de algumas buscas, de pesquisas que eu tenho feito e como os dados eles estão vindo até totalmente mais personalizados, coisas que não vinham antes, não só nas redes sociais, mas até esse dia mesmo eu estava pesquisando regiões de educação e saúde para se morar e eu estou recebendo às vezes até push no e-mail, assim, não é só em rede social, mas como tem essa relação. A gente sempre encerra os episódios com algumas perguntas ali cabulosas. Não vou deixar vocês passarem. Não. E aí eu quero saber, se vocês fossem a inteligência artificial, que menu de final de MasterChef vocês recomendariam? Interessante. Bom, se eu fosse uma IA aqui no final do MasterChef, eu começaria com uma entrada com frutos do mar, porque eu amo frutos do mar. Mas, como é uma IA, ela tem que ser criativa, né? Então, eu esperaria que a criatividade dela. Um prato também aí um prato principal, pensando num risoto, talvez também com frutos do mar. Mas eu finalizaria com uma sobremesa que é o pudim da minha avó. E a IA teria que reproduzir esse pudim da minha avó, porque é o melhor pudim. Que delícia. E você? Muito bom.
É curioso, esses dias eu brinquei com o chat GPT, gente, é uma coincidência. Eu tava com um tio meu que entende muito de literatura, professor de literatura, e eu falei pro chat GPT, se você fosse transformar meu tio numa receita, qual seria? E ele criou um pudim da poesia. Coisa assim, eu falei, qual a receita do pudim da poesia? Ele colocou lá a receita num pudim da poesia. Eu falei, beleza, né? Então esse é o meu tio numa receita. Então eu vou usar como sobremesa já, inverti a ordem, mas vou usar o pudim do meu tio, que o ChatGPT criou para mim. E como prato principal e entrada, eu queria fazer uma coisa bem global. Então eu buscaria referências assim do mundo, que eu não entendo as receitas por aí, nem tenho os ingredientes, mas já que eu sou uma AI, eu tenho esse potencial. Então eu buscaria, sei lá, uma receita coreana, porque eu adoro um dorama. Não tem esse problema. Então botaria já uma receita lá coreana, tal, no prato principal, sei lá, tteokbokki, tteokbokki com feijoada, estranho pro Brasil. E aí na entrada também buscaria uma coisa bem diferente, não sei, podia trazer uma entrada que a gente não está acostumado. Tem lugares que tem café da manhã, que o café da manhã tem peixe, carne, Sim. bate um PF, né? Poderia ser um desses, provavelmente oriental também, então seria um fusion do Brasil com o Oriente. E a poesia? E a poesia? A poesia, ela já tá, Já que meu tá, tio é né? brazuca, então... E você? Eu fiquei em dúvida se eu seria uma inteligência artificial mais pro lado da memória afetiva das pessoas ou se eu seria pelo gosto de todas as pessoas. Então, eu não vou enviesar pro meu gosto pessoal esse menu. Eu vou tentar olhar, assim, o que eu ouço muito das pessoas. Então, como se eu fosse uma inteligência artificial, eu tô aprendendo que todo mundo gosta de comer. Então, eu ia começar com uma coxinha. Eu acho que coxinha é um bem nacional nosso, né? E eu sou uma IA brasileira, então eu vou começar por aqui, né? Não vou ser uma IA que vai olhar para o mundo todo, eu estou olhando para um gosto brasileiro, eu aprendi com a população daqui, que é bem diversa, né? Vamos falar a verdade. Então, eu começaria com uma coxinha, e eu acho que de prato principal, eu vou para uma feijoada vegana, porque a gente consegue, né, atingir aí, né, diversos públicos ali, pessoas que não gostam muito de carne e tudo mais. E eu finalizaria com o arroz doce da minha mãe. Aí eu vou trazer um pouco da memória afetiva, que não tem como, tem gostos e cheiros que a gente traz de toda a vida, e a minha IA aprendeu isso também, então ela trouxe pra gente. Nossa. Para vocês provarem. Aí sim. Bom, pra fechar, né? Porque eu trouxe aqui o desafio, vou compartilhar um pouquinho. Eu gosto muito de sabores e molho, assim. Então, eu como IA, eu ia recomendar talvez um croquete com molho de limão ali, com salmão. Eu gosto muito dessa mistura, faço isso assim, abro a geladeira e misturo, então acho que isso é legal, vocês têm que provar. Não vou perder essa, viu? Eu sou a louca ali das batatas, então com certeza o meu prato principal seria algo com batata, talvez ali uma lasanha de batata. E pra fechar, eu ia fechar com petit gâteau de doce de leite, porque, gente, não sei como não se encontra isso, assim, com facilidade. Eu amo doce de leite, porque não juntaram ali um bolinho, né? Igual, tipo, petit gâteau de chocolate. Então seria isso. E antes da gente se despedir e agradecer, temos presente. Olha só, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês, Lia. Obrigada por estar aqui com a gente. Letícia Setembro, obrigada também. E, por favor, né? Meninas, Compartilhe, inclusive. Eu queria até saber referências antes, assim. O que você recomenda para quem quer ali, tem curiosidade de se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema futurismo, e você também, Lia, um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Sobre inteligência artificial, como tá um assunto super em pauta, né? Tem muito conteúdo sendo produzido em formato de artigo. Então, eu sempre busco me atualizar, lendo artigos sobre uma tecnologia nova. Então, tem alguns journals específicos sobre inteligência artificial e data science, que eu procuro me informar. E tem um conteúdo mais informal, que são alguns podcasts, e um deles que eu gosto muito de ouvir, que traz alguns exemplos de mercado e tal, de coisas novas sendo aplicadas, que é o Data Hackers. Muito bom. legal. Bom, eu recomendo, tem uma futurista que é super famosa e ela é mulher e a gente está aqui nesse podcast feminino, então eu vou recomendá-la, que é a Amy Webb. A Amy Webb lança anualmente relatórios de tendência gratuitos e são, assim, incríveis, super, hiper cheios de informação, cheios de cases para a gente conseguir se aprofundar. Ela recorta por subtemas. O desse ano tem, acho que mais de 600 tendências, uma coisa louca. Então, vão lá, baixem,
E também vou fazer meu jabá, porque eu Ah. também posto conteúdo de futurismo. Então me sigam nas redes sociais, é Letícia Setembro no Instagram, e eu tô bastante ativa lá, e no LinkedIn também, só vai ter eu nesse mês, então é Letícia Rueda Setembro. A única nesse mês, vocês vão encontrar por aí. Mas me sigam e podem me acionar também. Eu sou uma pessoa que compartilha conteúdo, mas também compartilha informações, tiro dúvida das pessoas sobre esse tema, tô super à disposição. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui no episódio de hoje. Nossa, eu que agradeço. Eu acho que é um dos poucos podcasts femininos que eu já participei, ainda mais voltado para temas que tem poucas mulheres, então eu fico super lisonjeada. Eu sou super dessa causa de trazer as mulheres para as posições, até porque mesmo no futurismo tem poucas. Então eu agradeço muito o convite, foi um bate-papo super gostoso, super fluido, e foi um prazer. O prazer é nosso. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu fico super feliz de fazer parte desse time de mulheres. Gostei muito de aprender muito mais sobre futurismo. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Lá, bem-vinda. Ai, obrigada. Eu quero agradecer a você e a todo mundo que está aqui, vai nos acompanhar. E quero muito agradecer a vocês. Eu costumo dizer que a gente é parte da gente e parte de todas as pessoas que passam pela nossa vida. Então, obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês, obrigado por trazer e explodir a minha mente em algumas conversas aqui, que foram muito legais, eu realmente adorei. Valeu demais, meninas. E para expandir também aqui, não só a mente, mas todas as suas oportunidades, acesse os nossos canais aqui para saber um pouquinho mais sobre as vagas. E é isso. Nós somos as donas da Tech Toda.